Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. É muito bom estarmos juntos novamente aqui na Escola Dominical e estaremos encerrando nesse domingo o ciclo de reuniões, o ciclo de estudos, que estamos fazendo sobre como ser igreja em tempos difíceis, como nós estamos vivendo, nos tempos de hoje. Falamos como ser igreja em tempos de privação, em tempos de isolamento, em tempos onde nós estamos longe do convívio com outros irmãos. Falamos de igreja em períodos de escassez, de dificuldade financeira, de dificuldade onde nós somos privados de recursos, onde nós passamos por momentos complicados de escassez. E hoje é o último estudo, é a última lição desse período, desse ciclo, onde nós estaremos estudando um tema um tanto difícil, um tanto complicado, um tema que é doloroso às vezes de falar, como ser igreja em tempos de perda e de luto. Talvez esse seja um dos temas mais difíceis, foi um dos períodos mais difíceis para se tratar, um dos estudos que foi um pouco mais complicado para mim, mais pesado de preparar e trazer a vocês. Mas eu espero que no seu coração surja a mesma alegria e esperança que surgiu no meu coração ao estudar, ao lembrar que nós temos um Consolador, que nós temos alguém que pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ao final desse estudo, eu quero renovar em você a esperança. Eu quero renovar em seu coração a alegria que, embora no momento presente, às vezes pode ser um pouco esquecida. Eu quero convidar você nesse estudo. Como ser igreja em tempos de perda e de dor. Em tempos de luto. Como ser igreja em tempos de luto. E eu quero te convidar a viver o luto de uma mãe. Uma mãe que tem o seu filho nos braços, seu filho pequeno nos braços, recém-nascido, e ela ouve admirada a profecia que é dada ao seu filho, de que seu filho será a salvação de todos os povos. Porém, o preço pago por essa salvação seria caro demais. Ela sentiria a dor de uma espada entrando em seu coração. Era a dor de ver o seu filho sendo escarnecido, torturado, morto. Essa mãe é Maria. Maria, mãe de Jesus. E o relato está em Lucas 2, do 29 ao 32, e o Lucas 2, 35. Ao longo de sua vida, Maria pôde se preparar para uma grande dor e sofrimento a qual nenhuma mãe certamente está preparada para sofrer. Perdão. Ela esteve ali, presenciou os momentos mais cruéis da vida de seu filho. Ela esteve ali aos pés da cruz, observando e chorando a morte de seu filho. Ela esteve ali ao lado dos discípulos durante aqueles tristes dias onde eles sofreram com o luto. Mas Maria também vislumbrou a concretização da profecia. Maria vislumbrou a vitória sobre a morte, a redenção de todos os povos, a ressurreição. Ela celebrou e ela caminhou juntamente com a igreja de Cristo que se nascia ali. Durante aquele período, ela esteve com eles. A gente vê isso em Atos 1, 12, 14, quando, após a ressurreição, após a ascensão de Jesus aos céus, vai dizer que os discípulos se reuniram, se mantiveram ali reunidos, e ali estava presente Maria. Atos 1, do 12 ao 14. A vivência de Maria, com todo o sofrimento que a perda e o luto proporcionaram, foi um motor utilizado pelo Espírito Santo para transformar a dor em força para seguir em frente.
Agora, não mais sozinha, mas agora como igreja. E a igreja primitiva, que por tantas vezes viveu a mesma dor da perda e da morte, foi igualmente capacitada pelo próprio Espírito Santo para viver e seguir em frente. Nós vamos aprender com alguns relatos bíblicos que, sempre após um evento triste ou em momentos de dor, a igreja mantinha viva a sua visão, a sua missão, o seu propósito a cumprir. Porém, antes de nós começarmos a olhar esses fatos, começarmos a olhar os relatos bíblicos, antes de tudo, é bom lembrarmos sempre de que, a exemplo de Maria, quando falamos em igreja primitiva, nós estamos falando também de mães, de pais, filhos, esposas, maridos, irmãos de sangue, amigos queridos que sentiram a dor, que experimentaram o choro da perda, que buscaram um ar para respirar quando não havia mais nada, quando receberam a notícia trágica. Nós não podemos olhar para os relatos bíblicos e achar que são apenas números, dados, personagens aleatórios. Precisamos olhar para eles, olhar para o relato bíblico e ver que ali haviam pessoas, carne e osso, assim como eu e você, que estavam sofrendo e que partilharam dos seus momentos de luto. Eu quero convidar a você a mergulhar nisso, nesse universo, nessa igreja que sofreu, que chorou, mas que prosseguiu sendo igreja. E antes de tudo, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, que queríamos expor e explorar um pouco, sendo igreja, né, em momentos de luto, é que a igreja em momentos de luto, a primeira coisa que a gente pode ver é que a igreja em momentos de luto continua a sua missão. A igreja em momentos de luto continua a sua missão. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versos 1 ao 3, um trecho muito pequeno. Eu convido você a ler a sua Bíblia aí, ler o relato aí. O que você vai ver é o seguinte: a igreja crescia assombrosamente, miraculosamente, a igreja crescia muito. A Bíblia vai dizer que uma enorme multidão passa a crer no Senhor Jesus, né, como Salvador, como Senhor, como Filho de Deus. E eles passam a viver em uma comunidade santa. Atos 4:32 vai falar sobre isso. A igreja crescia e crescia conforme a ordem de Cristo, que ele havia mandado para serem testemunhas fiéis dele, né, a todos os povos. Atos 1:7 vai dizer sobre isso. Porém, junto com o crescimento da igreja, veio também a perseguição. Juntamente com o crescimento que a igreja obtinha, a perseguição veio também primeiro pelos judeus. E os judeus, então, perseguiram, condenaram e apedrejaram o primeiro mártir cristão, o diácono Estevão. Acusado de blasfêmia, ele acabou morrendo, clamando a Deus para que perdoasse os seus malfeitores. Os judeus acusaram Estevão de estar pregando blasfêmia contra a lei de Moisés e todo o Antigo Testamento, em todas as Escrituras. E ainda pagaram homens para o matar, para o acusarem, para levantarem contra ele um testemunho falso. E Estevão acabou sendo apedrejado fora da cidade. Lindo o testemunho de Estevão. Lindo o testemunho de Estevão enquanto ele estava sendo apedrejado ali, alvejado por pedras. Ele ergue os olhos aos céus, vê o Senhor assentado ao lado do Pai. E ele clama a Deus: Senhor, não impute a eles esse pecado. Não impute a eles essa dor, esse erro. Nunca a igreja tinha sofrido com a morte. Nunca a igreja tinha sofrido com a morte. Antes, as prisões elas eram milagrosamente abertas.
As algemas eram milagrosamente caídas ao chão e os que estavam presos eram libertos pelo poder milagroso de Cristo. Deus os libertava milagrosamente. Agora não. Agora a morte os alcançou. E uma grande perseguição se inicia. Uma grande perseguição se inicia contra os cristãos. E todos, com exceção dos apóstolos, têm que abandonar as suas casas, seus amigos, sua história. Eles são agora fugitivos. Eles saem dali sem nada. Sem nada. E por incrível que pareça, aqueles homens ainda estavam chorando a perda de seu amigo, de um servo fiel. Aqueles homens ainda estavam chorando a perda de um amigo, de um irmão valoroso, um diácono da igreja, aquele que cuidava das viúvas. O que eles fariam agora? Como eles iriam viver isso? A história vai dizer em Atos 8, do 1 ao 3, que eles permaneceram pregando o evangelho e espalhando o evangelho enquanto fugiam. A força do evangelho naquelas vidas, naquela igreja, era tão forte que eles fugiam e pregavam o evangelho daqueles que eles pregavam aquilo que eles estavam sendo acusados, e por isso que eles estavam fugindo, eles continuavam pregando a si mesmo. A igreja sofre a dor do luto, da perda, porém ela não deixa de fazer aquilo para o qual ela foi chamada a fazer, que é pregar o evangelho, que é transformar vidas, que é proporcionar alegria aos que antes viviam da tristeza do pecado. Em momentos de luto, em momentos de perda, onde a igreja chorava, a igreja sentia dor, ela permaneceu pregando o evangelho, permaneceu cumprindo a sua missão, ser testemunha, pregar o evangelho. A segunda coisa que nós podemos ver é que a igreja, em momentos de luto e de dor e de perda, ela continua em oração. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, continuar a sua Bíblia no livro de Atos, agora no capítulo 12, nos versos 1 ao 5. E ali você vai ver que o rei Herodes agora mata Tiago, um dos líderes da igreja. A morte já se fez presente no meio da igreja. A morte já está lá. Já é uma companheira da igreja. E agora Estevão já havia sido morto. E agora um outro líder, Tiago. Tiago foi passado a espada, conforme o relato de Atos vai dizer, o segundo mártir da igreja. E por um motivo tão banal, porque simplesmente agradava aos judeus, e Herodes queria aumentar sua popularidade ali com os judeus, né, para evitar as confusões, as revoltas, já que o povo judeu era um povo complicado de revolta. Para agradar, é bom matar o seu inimigo, né, o inimigo do seu inimigo. Então, matou Tiago e levou Pedro ao cárcere. E a ideia de Herodes era, ao final das festas solenes, apresentar Pedro ao povo e matá-lo também. Eu fico imaginando, eu fico pensando a dor e o sofrimento que aquela igreja nascente, que estava aprendendo aquilo tudo, sentiu. A dor que aquelas pessoas viram, a dor da família de Tiago, vê-lo sendo morto, a dor dos amigos, a dor dos irmãos em Cristo, vendo Pedro, o seu líder, o seu pastor, também sendo levado preso e sendo, provavelmente, iria ser morto a qualquer momento. Eu fico pensando que é muito fácil abandonar a fé aí. É muito fácil desistir disso tudo. Não vale mais a pena. Como é que a gente vai continuar sendo isso? Como é que a gente vai viver isso? E a segunda lição que nós podemos aprender aqui com a igreja primitiva é que nesses momentos de dor e de luto, ela continuava em oração.
A igreja continuava em oração. A igreja permaneceu em oração, e o Atos 12, versículo 4, vai dizer sobre isso, que há muitos estavam orando em favor de Pedro. Muitos estavam orando em favor de Pedro. Veja bem, eles estavam orando pela vida. Eles não estavam orando porque Tiago havia morrido. Eles certamente sentiram a dor e a tristeza de Tiago, mas eles seguiram crendo na vida. Pedro ainda estava vivo, eles oraram por Pedro. Eles oravam e clamavam a Deus. A igreja continuou congregada, reunida. Do verso 12 vai dizer sobre isso. Muitas pessoas estavam reunidas, congregadas ali, orando, clamando a Deus pela vida de Pedro. E em tempos de perda e de luto, meu querido, a igreja do Senhor Jesus, ela deve continuar a orar, crendo aquilo que diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Crendo nisso. Mas crendo também que Deus fará aquilo que for melhor para ele. Aquilo que for glorificar o nome dele. E se assim a morte de um justo vier a glorificar o nome do Senhor Jesus, ele irá. Assim irá acontecer. A igreja continua orando. Continua sendo igreja. A igreja continua em oração. Terceiro ponto que eu queria estudar com vocês, e eu queria estar explanando um pouco mais, é que a igreja em momentos de luto e de dor, ela continua perseverando. E aí eu quero sair de Atos dos Apóstolos e quero ir para uma outra carta. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, dos versos 32 ao capítulo 11 todo e um pouquinho do 12, A carta aos Hebreus, um autor desconhecido, a gente não tem nenhuma base para determinar quem é o autor, mas nós podemos dizer que ela traz um forte e emocionante relato de encorajamento àqueles cristãos daquela época, aos cristãos daquela época. A carta aos Hebreus, eles vão trazer um relato de encorajamento para aqueles que estavam sofrendo da perseguição romana, provavelmente de Nero. E o autor informa então como eles têm servido de espetáculo de horror e sendo insultados ao mundo, um espetáculo tenebroso, muitos eram lançados como aos leões e de gladiadores, aos espetáculos de gladiadores. Era um espetáculo de horror. E como aquela igreja, o autor vai informar ali em Hebreus 10, 32, como aquela igreja estava sofrendo isso, sendo insultado, maltratado, tendo seus bens confiscados. E eles, o interessante é que, apesar disso tudo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão sofrendo, o autor então os encoraja a perseverarem. Pois esse texto é lindo, quando ele fala o seguinte: pois nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. O autor está falando, olha, vocês estão passando por isso tudo, mas perseverem. Perseverem, nós não somos dos que retrocedem. E aí ele traz a memória da igreja, daquela igreja, relatos de várias pessoas que passaram por esse mundo, pessoas normais, simples, como eu e você, pessoas que eram conhecidos da história deles, os nossos os tão famosos heróis da fé de Hebreus 11, e ele começa a relatar como aquelas pessoas passaram por momentos tão difíceis também, como aquelas pessoas passaram por dificuldades, passaram por privações, passaram até mesmo pela morte, mas mantiveram-se fiéis a Deus, mantiveram-se fiéis à promessa dada por Deus a eles. Eles não consideravam a perda, pois eles pensavam mais era em Deus, na promessa de Deus para eles. São relatos de homens e mulheres comuns que enfrentaram todos os tipos de problema, encararam dor, encararam a tortura e até mesmo a morte pela fé em Deus e na sua promessa. Hebreus vai dizer que o mundo não era digno deles.
E eles não consideravam o mundo em si o seu lugar, pois antes eles criam na promessa a qual eles não viram se realizar, não viram se concretizar. Eles creram que aquela promessa um dia se cumpriria. Em momentos de luto e de perda, a igreja ela deve continuar a sua caminhada. A igreja ela deve permanecer fiel, pois nós já vimos a promessa sendo cumprida. Nós, Igreja de Deus hoje, vimos a promessa ser cumprida, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A igreja deve se manter alegre e firme, pois ele encontrou em Cristo a esperança para viver junto ao trono de Deus. Em Cristo nós somos fortalecidos e não nos cansamos e nem nos desanimamos. E aí o texto vai dizer, por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Em momentos de luto, em momentos de dor, em momentos de perda, persevere, mantenha-se fiel. Eu quero concluir com os irmãos dizendo que um dia, todas as lágrimas se secarão. Um dia ele secará todas as lágrimas. Em momento de luto, de perda, de dor, de aflição, a Igreja de Cristo, ela deve manter os seus olhos voltados para o céu onde iremos todos juntos, com nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nos apresentaremos ali diante do trono do Eterno. E ali, fome, sede, dor, moléstia alguma nos afligirá. Ali diante do Eterno. Pois o Cordeiro, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bom pastor, ele nos apacentará e nos guiará para as fontes de água viva, para as fontes da água da vida. Ali, naquele momento sem igual, ele estenderá a sua mão sobre os nossos olhos e enxugará toda a lágrima que teimosamente insiste em cair. Nesse momento, meu querido, de dor e de sofrimento que talvez você esteja passando, que igrejas ao redor do mundo inteiro estão passando, eu quero te lembrar dessa promessa de Apocalipse 7, onde o Senhor Jesus nos promete carregar nos seus braços e enxugar dos nossos olhos toda a lágrima que um dia derramamos aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus, glorifica o Senhor, pois Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não há maior consolo, não há maior motivo de encorajamento do que saber que aqui nessa terra passaremos por aflições, que aqui nessa terra passaremos pela morte, que aqui nessa terra passaremos pelo luto, sim. Mas um dia o Senhor Jesus nos apacentará e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. E que possamos ver, e que possamos vislumbrar ainda hoje aqui a ressurreição e a glória de Deus. Estaremos junto ao trono do Pai, louvando e adorando com os anjos. Deus te abençoe, meu querido, e até o próximo domingo na nossa escola dominical.